porque vocês são uma bênção já há muitos anos, já tem um bocado de ano aí nas nossas vidas, na minha, da Inayara e agora do Benjamin. Vocês, como igreja e instituição, participaram com a gente na minha formação no Palavra da Vida, como o pastor falou. Não tenho palavras a agradecer o quão importante foi, desde o processo seminário até agora, esse período de estar integral no ministério. Vocês participaram de uma forma muito especial nas nossas vidas. Parece que a minha igreja, agora que está na moda, né? Minha igreja é EAD, assim. Parece que vocês são a minha igreja da Inayara. A gente sempre está observando. A gente já teve contato assim próximo com várias pessoas. A equipe pastoral, cada um foi um momento. O Paulo, no curso de noivos lá, né? A gente está comentando há 5 anos atrás, acredito. E aí a gente se conhecemos a Aniele, aí o pastor Marcelo também, há um tempo atrás, o pastor Arthur me ajudando aí, até hoje, na área do ensino lá, da igreja me ajudando a pensar, e outros movimentos aí com o Eduardo também, no curso que foi feito aqui na ferramenta Google Meet e tal. Cada hora eu vou encontrando um ou outro, o Marcos, dentre tantos outros aqui. Como vocês têm abençoado a minha vida, me sinto em dívida sempre. Aqui é um lugar que eu preciso passar em Natal. Quando veio, eu preciso passar por aqui. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Como o pastor Marcelo já colocou, de um ano para... A gente veio um ano atrás, né, que eu preguei aqui. De um ano para cá, veio o Benjamin, a Nayara estava grávida, a gente concluiu o seminário e agora estamos lá na primeira igreja batista de Campinas. Então, tudo um motivo de louvor a Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Vai estar, na verdade, vai passar por isso, sobre um louvor a Deus aqui que a gente vê. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 5. Se deixar aberto aí, já deixa ligado, conectado no celular. Adentrando, então, aí ao nosso momento aqui de devoção através da palavra, queria só passar um pouquinho voando por cima do que está acontecendo aí nessa carta, só para a gente se situar, para a gente estar junto aqui, do começo ao fim. Pedro está escrevendo uma carta para um pessoal, para uma galera que já estava há 30 anos depois daquele movimento do Pentecostes e tal, e esse pessoal, eles foram arrancados de onde eles estavam, em Roma. O Império Romano tira uma boa turma de cristãos e mandam para o outro lugar, para a Ásia ali. O Império Romano ele queria romanizar aquele outro ambiente, então ele tira essa turma, eles já estavam dando um trabalhinho para o Império Romano, então o que ele faz? Ele tira essa turma, manda para essas outras cidades, e com isso não importa se você tem algum laço, não importa o que você tem aqui, o que importa é que a gente quer você lá. Então eles vão numa situação complicada tanto com o Império Romano, pois imagina, se hoje alguém chegasse, te expulsasse daqui, te mandasse para o Sudeste, falando que agora, mas sua esposa fica, não estariam muito preocupados com isso. Mas também é complicado, porque onde eles chegam, o povo que estava ali, olham para essa turma de cristãos que chega com um olhar como se fossem pessoas ruins, porque para eles são pessoas que vão agora dominá-los, trazer ali a cultura romana. Então eles estão meio que na sinuca de bico ali. E mais do que isso, ainda mais, para quem conhece a história, eles estão prestes a entrar numa das principais perseguições contra a igreja na história. Nero, tantas atrocidades que foram acontecendo com esse povo. E nessa carta, e a gente vai ver, a gente percebe no decorrer da história, que Cristo, para aquele povo, era a certeza da vida, a certeza que a vida não se concluiria, ela não acabaria nas atrocidades de Nero. Era um povo que estava sofrendo, mas que tinha confiança eterna em Deus, eterna em Jesus. Queria ler com vocês, então, você que abriu a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Antes de ler, só elogiar a banda, muito lindo. Eu falando para a Inayara, ele falou, caraca, que coisa bonita, velho. O vocal, o instrumental, fiquei até com inveja, dá vontade de, vamos lá em Campinas dar um curso para a gente. Deus abençoe. Mas então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Texto aqui, o que a gente quer trabalhar hoje, é sobre uma esperança viva, sobre a viva esperança, sobre uma santa esperança. E é bem propício para o que nós estamos vivendo hoje, que é o escárnio da esperança, que é a política. Basta você olhar aí as propostas, é um escárnio, é uma bagunça, é falsa esperança vendendo a rodo, não é? Cheio de mentira, a gente já está calejado, né? A gente já sabe que não dá para confiar mais nenhum dedo, né? Nas promessas que são feitas. E, para piorar, essas eleições, teve uma estatística de que foram 2.000 candidatos que usaram nomes religiosos em suas candidaturas. Bispo, pastor, apóstolo. Se eu não me engano, acho que era em São Paulo, agora eu não lembro. Já tinham 40 apóstolos se candidatando, mais apóstolo que na época dos 12, né? Então, imagina aí. Uma bagunça. O pessoal está tirando onda, dando risada, fingindo, levando uma esperança. Infelizmente, que muita gente se deixa levar. Muita gente compra briga. Muita gente perde amizade por tantas mentiras. Estão cuspindo para a gente, falando que é algo, e às vezes a gente acredita. E a esperança não tem nada a ver com isso. Eu tenho até medo. Geralmente, quando eu vejo o irmão, não tô querendo... como eu posso falar? Eu não quero favorecer nada aqui, nem induzir a nada. Mas quando eu vejo o irmão, pastor, já dá um arrepio assim, nos nomes lá. Mas a esperança não é essa. A esperança não está ali. A esperança nas Escrituras é o que a gente vai ver, o que a gente já viu nesse texto. Eu lembrei de uma música, pensando nesse sermão, eu lembrei de uma música contemporânea, que diz muito mais sobre o que é a esperança nas Escrituras. Uma partezinha dela diz assim, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Isso tem muito mais a ver com a esperança das Escrituras. E esperança é coisa de gente, é uma característica do ser humano. Deus nos fez assim. Na verdade, somos diferentes de qualquer outra criatura. Somente o ser humano ele possui a esperança. Ele consegue ter essa expectativa, esse anseio por algo, esse almejar, sonhar com algo. Isso é muito característica do ser humano. E toda a Escritura, ela está fundamentada, ela está sendo ali transpassada pelo conceito da esperança. Desde lá do Éden até Apocalipse, existe uma esperança, um povo que está em busca dessa esperança. E a esperança, ela não diz respeito apenas do que eu penso, do que eu almejo para o amanhã. Não é apenas aquilo que eu sonho, mas ela diz sobre quem eu sou. A esperança, ela constrói, ela tem o poder de construir quem somos. Meio que mistura aí. Ao mesmo tempo que eu almejo alcançar tal objetivo, aquilo já começa a me moldar também. No final das contas, isso está me transformando também. Por isso que a gente se preocupa tanto. Por exemplo, com eleições, com as nossas escolhas. A gente tem mais do que isso, muito mais que a eleição, por exemplo, casamento, são escolhas que a gente tem que tomar, trabalho, mudança de casa, em tantas escolhas que a gente começa a se planejar, mas a gente tem medo, a gente se preocupa com isso. Isso meio que consome a gente um pouco, uma boa parte da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem esperança. A gente espera que algo vá acontecer, que o casamento vai dar certo, que eu vá encontrar a pessoa certa, que eu consiga aquela formação que eu tanto sonhei, o trabalho que eu almejava. Esperar, ter essa esperança é coisa de gente. Existe um perigo aí.
O perigo é que a esperança ela cria imagens do futuro. Hoje a imagem da moda, né, alcance o seu primeiro milhão de reais, né? O primeiro milhão, você precisa alcançar. Então, já não é mais a casa própria para o jovem, né? Agora é alcançar o seu 1 milhão. E a esperança se torna essa imagem. E aí começamos a correr atrás. Como que eu faço? Como que eu vou alcançar? Eu preciso de quanto tempo? Aí aquela bate já a depressão, né? Porque você vai calcular a sua vida, você percebe que você já deveria ter começado a investir há muito tempo atrás. Não sei se você passa por isso, já passou. Puxa, já passou, tenho 10 anos atrasado aqui, então agora eu preciso computar, então eu vou ter que fazer isso. E aquela agonia, surge uma imagem aí. E essas imagens, elas são muito parecidas com a política. Até imagens, não só financeiras, tá? Não quero colocar... Mas, por exemplo, daquela família que você idealizou. Mas, às vezes, isso é muito parecido com as promessas políticas, que são meras miragens. Sabe aquela miragem do desenho animado? Que sei lá, o Pernalonga sai correndo, vê lá que tem a água no deserto, sai desesperado para tomar água, chega, não é água, era só uma miragem, era mentira. Às vezes a gente começa a correr atrás de algumas coisas que parecem ser mais miragens, que talvez nem se concretizem. Até porque a vida não é tão linear, né? Às vezes a gente se programa assim, cara, vou aposentar com 50 anos, 55 anos eu quero me aposentar, e aqui eu quero comprar minha casa lá em Ponta Negra, e aí me esquece. Desligar o celular e já era, vou curtir a vida. Então a gente se organiza, o que eu preciso fazer? O Paulo, como que a gente faz, né? Os trigêmeos aí, né? Como que, com esses trigêmeos, para ir para a praia, para morar lá, como que eu vou fazer? Só que a vida não é tão linear, né? Começam altos e baixos, a gente não se programa, por exemplo, para desastres, para doenças. Isso a gente não coloca na conta, né? A gente coloca só o que vai dar certo. E isso é um perigo, esse é o grande perigo. Por isso a gente precisa colocar a esperança no lugar certo. Hoje é um convite para nós, para alinharmos os nossos corações, tanto nós aqui, que estamos aqui, quanto os nossos irmãos em casa, alinharmos os nossos corações com a esperança real. E quando colocamos nossa esperança na eternidade, nós começamos a sonhar com a eternidade. Começamos a ter grandes vislumbres, a almejar aquele grande dia, como eu falei na música, sem choro, sem dor, sem morte, com Ele, finalmente. Isso começa a transformar quem somos. A esperança da eternidade começa a nos transformar quem somos. Começa a nos alinhar com aquilo que Deus sempre esperou que sejamos. E para falar disso, precisava falar de Pedro, que é o esperançoso, né? Apóstolo Pedro. Pedro, ele teve a sua esperança primeiro totalmente destruída. Ele tinha uma fé inabalável nele mesmo. Lembra lá quando ele falou, não, Jesus, eu não vou te negar, você tá viajando aí. E isso não vai acontecer. Eu estou com você para sempre. Doa o que doer, venha o que vier, estamos juntos. Essa era a expectativa que ele tinha nele mesmo. Agora, a tristeza é que quando bate a realidade, no principal momento da história de Jesus, o que acontece? Pedro trai Jesus. Imagina, no principal momento da história, do principal homem de toda a história da humanidade. Era ali que Pedro precisava estar e é ali onde ele falha, onde ele nega a Jesus. Eu não sei qual que é a pior sentença, na verdade, a gente sabe. Se é a dor na carne, porque se ele falasse, não, eu estou junto com ele. Seria acusado aí, estava junto com esse criminoso. Então vai morrer, vai sofrer igual. Qual seria a sentença pior? A dor na carne ou agora a dor na alma de Pedro, não é? A dor na alma de olhar e perceber que ele negou ao Jesus Cristo, ao Senhor, ao seu Mestre, ao seu Messias, ao seu Salvador. Imagina aquele tempo que Pedro ele não sabia mais o que ia acontecer. Em desespero, fica aquele anseio, mas ao mesmo tempo aquela angústia. Até que finalmente a gente tem o desdobrar da história, Cristo ressurreto, não é? Chega a Pedro e o trata, o cura em amor e faz de Pedro um grande homem
de Deus na sua igreja. Coloca em Pedro a responsabilidade do principal projeto de Deus na história do mundo, que é a igreja de Jesus. Esse é o apóstolo Pedro, que agora se torna, antes ele era um duplo decepcionado, né? Duplamente decepcionado, agora um grande esperançoso no Senhor Jesus. E agora ele escreve a carta falando para a galera, para aquele povo. Gente, nós, igreja, somos o povo da esperança em meio ao caos da desesperança. Nós somos isso. E que esperança é essa? Ele vai falar nesse texto que a gente leu. Se você voltar aí no versículo 3, ele começa falando sobre. Ele diz primeiro sobre quem é o agente de tudo isso. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma expressão grandiosa de louvor. Outras cartas, o apóstolo Paulo, essa expressão ela é repetida em algumas outras partes das Escrituras. É um grande ato de louvor a Deus. É um rasgar do coração em adoração a Deus. E não é um Deus qualquer que Pedro está falando. Pedro não está falando assim, bendito seja Deus. Mas não importa o Deus. Importa que é Deus. Não. O que ele está falando é bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para nós. Por isso, daqui a gente já entende que só podemos chamar Deus de Pai se reconhecemos Jesus como Senhor. Nós somos filhos também, mas filhos por adoção. Jesus é filho por natureza. Mesma natureza, conforme igual ao Pai. Nós somos filhos a partir do momento que somos adotados em Cristo Jesus. E agora podemos chamar Deus de Pai. Aquele que morreu na cruz foi entregue e doado pelo Pai. O Filho que veio ao mundo. O homem que morreu e nos redimiu. Redimiu aqueles que eternamente seriam do Pai. A esse Deus que Pedro começa dizendo, bendito, louvado seja. Eu engrandeço a esse Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Daí então surge um novo povo. Através desse ato em Jesus, do Pai, doar Jesus, surge um novo povo, o ato da regeneração. Olha a continuação do versículo. Segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Aqui tem duas perguntinhas que são respondidas. Como ele fez e o que ele fez? Por que Deus é bendito? Primeiro, como que ele fez isso? Como ele nos regenerou? O critério aqui, o como foi segundo a sua grande misericórdia. Aqui é uma palavrinha que é emprestada do hebraico, que é hesed, que é amor leal. É um amor, um favor de Deus independente de qualquer mérito que a gente possa ter. Deus nos amou e nos resgatou em Cristo Jesus, nos deu uma nova vida, sem esperar de nós, sem contar com nenhum mérito nosso. Deus não estava lá contando no seu caderninho, pensando assim, se dia 15 de novembro de 2020, fulano for para a igreja e for deixar para voltar depois ou voltar antes, ele vai ser meu filho. Esse não foi o mérito. O mérito foi exclusivamente na obra graciosa de Deus. Aqui tem uma marca muito bonita em todo o Novo Testamento, inclusive no Antigo também, que é uma frasezinha que eu gosto muito, que é o mas Deus. Efésios, eu não vou pedir para você abrir para você continuar aí, mas Efésios diz assim, mas Deus, Paulo falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4-9. Você percebe que todo esse texto começa com mas Deus. Porque antes... se você quiser observar na sua Bíblia em casa, há uma narrativa, há uma descrição
da calamidade, da profundeza do pecado em nossos corações. Na verdade, nós não estávamos doentes, nós estávamos mortos em nossos pecados. Não havia solução para nós, totalmente mortos, condenados, distantes de Deus. Mas aí surgem essas duas palavrinhas, mas Deus. E essas palavrinhas sempre surgem nas Escrituras. Na verdade, elas surgiram nas nossas vidas. Se você é alguém alcançado pelo amor de Deus em Jesus Cristo, surgiu um mas Deus na sua história. Eu não sei se você lembra quando foi. Talvez você consiga lembrar aí. Quando foi o momento que, no meio de tanto caos, surge o mas Deus. Mas Deus vem. Filho Jesus, Cristo, Ele nos alcança. Eu lembro, nos piores momentos da minha vida, eu com 17 anos, minha cabeça totalmente secularizada, preocupado com as coisas mais pulverismo, mais irrelevantes que poderiam existir, já voltado para os prazeres de balada, a perdição mesmo do coração, da imoralidade, e no meio do nada. Eu não fiz, eu não cumpri eu não fui tantas vezes na IBD, para agora sim, falar assim, agora sim, mas Deus, foi do nada. Do nada, mas Deus mudou a minha história. Mas eu fui alcançado por tamanha graça. Acredito que você se lembra do mais Deus na sua história aí. E o que Ele fez? Como? Foi pela sua misericórdia. Foi graça. Mas por quê? A pergunta é por que eu? Não faço ideia. Não merecia. Só sei que aconteceu, mas Deus. E o que Ele fez, então? Ele nos regenerou. Aqui a gente lembra lá de João 3, o famigerado lá, texto, a narrativa lá de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não entendendo nada, Jesus dobrando Nicodemos no meio. E aí Jesus fala assim, olha, você precisa nascer de novo, que é o ser regenerado. Nascer do alto. Você precisa ter essa nova identidade. Você precisa agora entender a qual reino você faz parte. E a questão, então, para que Deus? Para o que Deus fez isso? Porque Deus, em Cristo Jesus, nos regenerou, nos deu uma nova vida. A continuação do versículo 3. Segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Para isso que Deus nos chamou. Eu lembro também de Efésios 1. Chamados antes da fundação do mundo para ser de Deus. Não apenas para fazer isso ou aquilo. Deus não contratou um freelance para Ele. Deus te chamou para ser dele, para sentar à mesa, ser chamado de filho. Isso deve estar envolvido. Isso deve carregar a nossa imagem acerca do futuro. Quem somos e para o que Deus nos chamou. Aqui não é o achismo, não é apenas o que eu imagino, não é o que eu sonho. Olha, eu gostaria muito que isso acontecesse, que eu tivesse a eternidade com Deus, que esse mundo não fosse a única coisa que há. Não tem muito a ver com o seu achismo, na verdade não tem nada a ver com o seu achismo, nem com o meu achismo. Tem a ver com a promessa de Deus. Por isso que é uma esperança sólida, não é miragem. Porque não é aquilo que eu penso sobre. Não é a minha expectativa, tipo, eu estou torcendo. Niel, eu estou torcendo para que, poxa, a gente lá no final dê certo, sabe? Sabe aquele papinho de que, é melhor você crer em Jesus, porque se você crer, você vai para o céu. Agora, se você não crer, se for uma mentira, não vai dar nada. Todo mundo no mesmo barco. Agora, se for verdade, você saiu no lucro. Né? Pelo menos você crê, você foi para o céu, garantiu aí. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma besteira. A nossa esperança não está em um achismo ou uma positividade da nossa fé. A nossa esperança está na promessa do próprio Deus, que nos garantiu isso. Por isso a nossa esperança, ela é firme, ela está enraizada em algo concreto. Nos tornamos participantes, então, de um reino muito maior do que tudo isso. O convite do apóstolo Pedro
é um resgate de uma vida utópica, da gente achar que a vida, a gente precisa buscar o sentido da vida dentro dela. Sabe, aquela pessoa que está se matando para encontrar alguma coisa. Se formou, ainda não encontrei meu sentido. Está no ensino médio, quando eu chegar na faculdade, finalmente eu vou encontrar. Chega na faculdade, na primeira semana, já conta os dias para a conclusão do curso. Conclui o curso, fala assim, pronto, agora vou atuar na minha profissão e vou encontrar finalmente o sentido da minha vida. Chega a profissão, começa a contar os dias para se aposentar. Quando se aposenta, percebe também que a vida não é tudo aquilo que estava imaginando, e agora começa a contar os dias para... já está bom, né? Já deu por enquanto, Deus. É uma miragem. Nós agora somos chamados a sair dessa utopia, de achar que a vida se resolve aqui. Eclesiastes, sabe? Enxergar a vida só na perspectiva de baixo do sol, como se nada existisse acima. Isso é uma mentira. Isso se torna um desespero. Tem uma frase famosa, né, C.S. Lewis, que ele diz: se descubro em mim mesmo, desejos os quais nada nesta terra podem satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Se existe essa agonia em meu coração, que não é suprida por nada que eu faça, sabe, não é sempre, mas sabe quando uma vez ou outra, aí surgiu um dinheirinho a mais, você foi no shopping, deu uma volta no shopping, e aí você já foi, eu vou esquecer do mundo, vou comprar isso, fazer aquilo outro. Você chega no shopping, poxa, não estou com vontade de... Passou, não estou com essa vontade toda. Você almeja aquele momento que você vai viajar com a família, faz a viagem dos sonhos, e aí você percebe quando você volta que aquilo lá não saciou aquela agonia que estava no seu coração. Então você pensa, não, eu preciso casar. Aí você casa e você percebe, poxa, ainda não é 100%. E aí você tem filho e ainda não. Porque existe algo que você ainda não percebeu, que só será suprido com os céus. Não tem como. E se você acha que o dinheiro ele vai promover isso, é porque talvez você nunca aconselhou pessoas ricas, que você vai perceber que o dinheiro, ele, de forma nem de longe, vai suprir os céus que o nosso coração está clamando, como diz Eclesiastes. E onde essa esperança é fundamentada, onde essa esperança, essa viva esperança, a gente pode encontrá-la, na continuação, ainda no versículo 3, ele diz, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por meio da ressurreição, fundamentado na ressurreição de Jesus Cristo. Na ressurreição de Jesus, há a verdadeira esperança. O porvir, depois dessa vida, é a grande chave que nos faz compreender o sentido dessa vida. Se você ainda não pegou essa chavezinha para organizar aí todos os seus planos, está mais do que na hora. A eternidade é a chave que nos ajuda a nos identificar e a viver conforme Deus deseja que vivamos nessa vida. A pergunta é, o quanto dos céus... o quanto da eternidade está presente em nosso planejamento. Quanto que os céus estão passeando aí pelas suas agendas, pela minha agenda. O quanto que a eternidade tem falado ao meu coração quando eu penso futuro, quando eu penso família, quando eu penso trabalho, quando eu penso política, quando eu penso absolutamente qualquer coisa. O quanto que a eternidade tem ecoado em nossos corações. Ao contrário disso, tristemente, muitas vezes, o sucesso para nós, ele está preso, ele é exclusivo desta terra. Sabe quando alguém chega e pergunta, e fulano, como que está? Qual que é a nossa resposta de bate-pronto? Está bem, está trabalhando. Poxa, eu consegui um baita emprego, e agora, não, entrou na Universidade Federal, não estou falando que isso é algo ruim, tá? É algo muito bom. Mas, isso não diz respeito como fulano está, não necessariamente. O que adianta
Uma alma que consegue tudo, mas que não encontra o seu Criador, o seu Redentor. Cara, o que adianta? E é interessante que, às vezes, a gente briga com Satanás, achando que Satanás está mais preocupado se a gente vai ter ou não o carro do ano, se vai fazer a nossa família prosperar. Mas a principal área que Satanás atua, não que ele não deixe de atuar em outras, mas a principal área que ele atua é a área que a gente nem se preocupa, que é a área de nos fazer acreditar que a vida é isso aqui, de nos fazer esquecer de onde viemos. A gente se empolga tanto com essa vida que a gente esquece. A gente está lá gritando, desesperado, xingando o irmão que vai voltar no outro. Mas por quê? Porque a vida é o que é agora. E a gente acha que Satanás está mais preocupado se o político que eu acredito vai ganhar ou vai perder, se isso ou aquilo vai dar certo, sendo que a briga ela é muito mais profunda, ela é pelo seu coração. E nós corremos o sério risco, diariamente, de sermos deixados levar, seja pelas coisas boas ou pelas coisas ruins. Quando tudo vai muito bem, não parece que a gente precisa de Deus. Poxa, está indo tudo fluindo tão bem as coisas. E quando as coisas são ruins, ruins para valer, lembra o público que Pedro está escrevendo. É um público que vai ser jogado para ser comido por leões. Imagina, quando já não há expectativa nenhuma para você. E é um povo que está sofrendo não porque fez o carnê lá e não está conseguindo pagar. É um povo que sofre por crer em Jesus, por confessar a sua fé em Cristo Jesus. Então, quando te tiram tudo, essa é uma experiência que a gente não tem, a gente não sabe dizer como seria isso em nós. Mas deve ser muito desafiador. Hoje, eu tendo filho, é mais apertado ainda quando eu penso nisso. Quando eu penso algo que comprometa a vida do meu filho, por amor ao Evangelho, qual seria a minha resposta? Como eu lidaria com isso? Irmãos, não é tão fácil. Tanto o sofrimento quanto as coisas boas da vida, elas, se não forem olhadas pela ótica da eternidade, elas possuem o poder de nos afastar, de nos fazer esquecer de quem somos. E qual é o objetivo dessa viva esperança? Por que então Deus nos chama a essa esperança viva, pulsante? O versículo 4, a continuação do seu texto. Observe aí na sua Bíblia. Para uma herança. Para que ele fez tudo isso? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Perceba aí que o apóstolo Pedro ele traz uma qualificação desta herança. Ele qualifica como que é essa herança que nos traz, essa esperança nos caminha. E ao qualificar essa esperança, há uma denúncia nas falsas esperanças. Ele fala sobre as falsas esperanças que são perecíveis. Elas se perdem. Aquela expectativa tão grande que você tem em algo aqui hoje, ela pode passar, pode acabar. Que são facilmente destruídas, apodrece. Poxa, a gente guardou tanto. Sabe quando você guarda aquela torta, não sei, eu gosto muito de torta de morango. Quando você guarda aquela torta de morango lá, eu vou guardar para comer uma semana, vou cortando pedacinho por pedacinho para não acabar logo. E chega no terceiro dia, tá podre, tá ruim, né? Tá duro. Você vai cortar, já era, já foi. Isso acontece com as nossas falsas esperanças. E elas envelhecem. Desbota, perde a cor, perde a vida. Ainda mais hoje, quando a gente pensa no mundo que nós vivemos, na modernidade líquida, que tudo se esvai muito mais rápido, não é? Antes a gente comprava uma casa, e aquela casa era para os nossos filhos e para os netos, tinha aquela expectativa, né? Hoje, basta fazer 18 anos, que aquela casa é uma casa retrógrada, não quero morar aqui, eu quero estudar fora, eu quero ir para um apartamento. Também não precisa ser um apartamento meu, eu alugo, porque eu também não quero ter esse... não precisa ser meu. Carro também, hoje não faz, tanto faz, eu posso alugar um carro mensalmente, já não preciso almejar aquele meu carro. Não, isso é muito trabalhoso. Isso vai tudo, tá? Nos relacionamentos. Tudo vai muito rápido, muito rápido. E quando a gente coloca o coração nisso, a gente corre um sério risco. E o pecado em nós,
ele nada mais vai nos fazer do que isso. O pecado, a principal característica dele é o engano. Alguém que vive em pecado é alguém que está totalmente enganado pelo seu próprio coração, pelas mentiras de Satanás. E o pecado nos ensina, ele é didático, ele nos ensina a enxergar a vida de uma forma totalmente mentirosa e enganosa. O pecado é o engano. Quando você vê aquela pessoa convicta que ela nasceu para algo tão fútil. C.S. Lewis também disse que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, aquela pessoa se dedicando à sua vida, gastando todo o seu dinheiro, todo o seu empenho, sacrificando a sua família, porque ídolo exige sacrifício, sacrificando tudo por aquilo. E a gente que está de fora está olhando e diz, meu Deus do céu, como que essa pessoa não enxerga? Como que ela não percebe que chega a ser ridículo, sabe? Porque o pecado, ele nos engana. Ele facilmente nos engana. O convite do apóstolo Pedro é para que a gente consiga fugir disso, consiga correr para os braços da esperança. Porque a esperança correu atrás de você antes. A esperança te alcançou primeiro. Por isso que nós conseguimos agora olhar para a esperança. Talvez você pode pensar, isso é fácil. Como já aconteceu uma vez, um amigo conversando sobre a eternidade, sobre ter um coração no que é eterno, em saber lidar com as coisas, que é um desafio para mim. E aí ele falou para mim, ele falou assim, Pedro, mas isso é fácil porque você vive de forma integral para Deus. Aquilo me soou muito estranho. Porque se você é um crente em Jesus e não vive integral para Deus, para quem você vive? Para quem? O seu tempo está sendo dividido para quem aí? Se você não é integral para Deus, para quem nós estamos entregando a nossa esperança? Não é porque eu trabalho na igreja, não é porque o pastor trabalha na igreja que ele é integral para Deus. Nossa vida ela é integral para Deus. E eu acredito que você saiba disso. E um ponto fundamental desta esperança está nesse último verso. No versículo 5. Isso é incrível. Pedro diz, primeiro ele vai concluir que não murcha, que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A nossa sociedade ela está cada vez mais avançada. Uma geração extremamente avançada. A gente sabe disso. Mas é interessante que em alguns determinados pontos a gente não tem avançado. Na verdade, a gente está perdendo para outras gerações. Não sei se vocês viram, não sei se foi no G1, não lembro, um artigo falando sobre que essa geração, acho que agora se foi dos adolescentes, foi a primeira geração que tem o QI menor que os pais. Vocês viram alguma coisa assim? A primeira geração que está perdendo para os pais. Parece que a gente estava avançando em muitas coisas, mas tem algumas que a gente está perdendo o jogo já há muito tempo. Uma delas é a insegurança, a ansiedade. Estamos avançando tanto, mas estamos cada vez mais doentes, cada vez mais debilitados devido à ansiedade, devido à insegurança. O medo do amanhã, o medo de não conquistar, até porque a gente é inundado pelas heranças desta terra, então a gente morre de medo de não conseguir. E a verdade é que a gente nunca vai conseguir. A gente deveria pegar aquele maldito livro das 100 viagens para fazer em sua vida e rasgá-lo. Dos 20 melhores lugares do mundo para você conhecer antes de morrer e rasgá-lo, porque a gente nunca vai conseguir alcançar tudo que a gente almeja nessa vida. Isso é utópico, isso é uma mentira. Só que os nossos corações estão cada vez mais acreditando nisso. Nós somos o povo, assim como o apóstolo Pedro chama a igreja ali, no primeiro século, o povo a anunciar que existe uma segurança independente do nosso desempenho acadêmico. Nós podemos encontrar uma segurança eterna, independente da nossa vida financeira, se ela será próspera ou não. Independentemente se o nosso partido político vai vencer, ou se não, o outro vai acabar com o mundo, vai destruir a igreja. A nossa esperança não precisa estar e não deve estar nisso. Nós somos guardados
por aquele que nos alcançou. A nossa preocupação maior, devemos sim nos posicionar, tá? Em todas as esferas da sociedade, mas a nossa preocupação maior não é em quem vai ser eleito, mas sim glorificar a Deus, porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Deus nos chama a ser filhos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Quer eleição melhor que essa? Uma eleição que você nem precisou votar, tá bom? Quer algo a se dedicar ao coração e louvar a Deus maior do que isso? Aqui com as palavras do Sermão do Monte, não é? Buscar primeiro o reino de Deus. Cara, olha para isso tudo, olha para as aves do céu. Vai dar uma volta na Ponta Negra, lá na praia. Vê tudo que há. Se tudo que há é sustentado pelas minhas mãos, que dirá você, que é meu filho, redimido pelo meu filho Cristo Jesus? A gente precisa voltar para o Sermão do Monte, precisa voltar para o Evangelho. A minha oração hoje é para que a gente consiga perceber, para a gente entenda o quanto antes sobre o que fazemos, em que fazemos parte, ou a quem fazemos parte, sobre como fomos alcançados, sobre a nossa identidade, para que os céus possam preencher os nossos corações, para que falsas fontes não sejam os meios que a gente vá recorrer, que a gente fuja dessas águas sujas providas do mundo, porque assim nada vai roubar a nossa alegria. Aqueles cristãos lá não perderam a sua alegria, muito pelo contrário, eles a encontraram, mesmo em meio a provações, mesmo em meio à morte. A sua esperança agora se torna cativa dos céus. Essa é a minha oração. Que a gente não caia num reducionismo tão triste da vida, de pensar que a vida é o que é baseada naquilo que eu vejo. Que a gente não caia no triste reducionismo de acreditar que o meu futuro, a minha esperança, está se o presidente dos Estados Unidos vai ser X ou vai ser Y. Se vai ser assim ou vai ser assado. Se meu filho vai conseguir entrar na faculdade ou não. Essa é a grande expectativa. É isso que vai dizer sobre a nossa segurança. Que Deus nos ajude a fugir disso. E hoje não é um convite para você se alienar da vida, tá? Não é para você sair daqui, pegar sua nuvem, igual o Goku, e sair voando assim pela cidade, sabe? Esse não é o convite, não estou falando sobre isso. Na verdade, é o contrário. O convite é para você se desalienar, não se alienar com essa vida. Porque você tendo o olhar da eternidade, essa vida ela começa a fazer o sentido real. Você encontra o sabor das coisas de verdade. Você encontra o prazer que há. Hoje de manhã eu tive uma das experiências assim que Deus nos dá esse mimo de se deparar com Ele na beleza da vida. E na coisa simples. Foi o meu filho, eu acordado, meu filho dormindo, Benjamin de 1 ano, e Nayara dormindo. Aí do nada ele começou a rir, sabe, o bebê dormindo, aí começou a rir. Aí aquilo alegrou tanto o meu coração, uma coisa besta, né? Mas alegrou tanto o meu coração, eu fiquei pensando, falei, cara, será que ele está rindo, pensando do dia de ontem, eu correndo com ele na praia, correndo atrás da mamãe, brincando, aí ele dando risada. Será que agora veio na mente dele, sabe? No sonho, do nada ele começou a rir. Não é se alienar disso. Não é ter prazer de curtir uma comida boa, de pensar filosoficamente, politicamente, seja como for. Não é isso. É conseguir encontrar o prazer real disso, que só é possível através da viva esperança. Ou senão, nós podemos caminhar conforme Paulo disse. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais tristes dos homens. O que sobra para nós? Cristo ressuscitou, por isso temos esperança. Quero orar com vocês e que o seu domingo seja carregado pela esperança, pela viva esperança, pelo Cristo que é vivo. Não por um discurso que ecoa até hoje, não por artimanhas que a gente consiga nessa vida, não. É pela viva esperança que nos alcançou, que nos redimiu e que agora nos leva à herança eterna, incorruptível, que é tão esperada por nós. Senhor Deus, que o Senhor queime em nossos corações
pedimos humildemente que o Senhor invada os nossos corações nessa manhã. Que venhamos sair daqui tendo saudade. Não saudade de um momento litúrgico, mas saudade do Senhor. Saudade de estar com o Senhor. Que os nossos corações queimem com uma esperança pulsante, viva, que está gritando, para que naquele grande dia venhamos encontrar o Cristo ressurreto, sem mais dor, sem morte, sem luta. Acabou eternamente com o Pai, alcançados e redimidos por Cristo Jesus. Senhor, invada os nossos corações. Não nos permita amar mais essa vida do que o Senhor. Tome os nossos corações para Ti. Eu oro para que cada um aqui saia percebendo que existe um vazio aí. Existe um vazio que somente os céus podem suprir. Essa é a minha oração, em louvor a Ti, como o apóstolo Pedro te louvou. Que o Senhor seja bendito. O Senhor é bendito por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.